Uma vida na vila. Parte 1. Ainz caminhou em direção à vila dos Elfos Negros com Mare a tiracolo. Mare estava vestindo o traje masculino que Ainz havia emprestado a ele em vez de seu costumeiro traje feminino. Assim como as que ele havia emprestado para Aura, essas eram apenas roupas simples que não tinham nenhum dado nelas, portanto, nenhuma magia. As roupas deste mundo não se ajustariam automaticamente para caber no usuário, a menos que estivessem imbuídas de magia, mas é diferente para as roupas de Yggdrasil e, portanto, elas se encaixam em Mare. Eles só precisavam ter cuidado em uma batalha, quando estivessem usando essas roupas, devido à queda absoluta nas estatísticas defensivas, em comparação com suas roupas usuais. Ainz realmente pensou em fazê-los usar outra coisa no início por causa disso. Ele já tinha ouvido dos gêmeos que Bukubuku Shagama preparou muitos itens para eles além de seus equipamentos normais. Mas, havia realmente algo adequado entre esses itens para esconder seu status e verdadeira força no lugar para onde estavam indo? Ainz só podia balançar a cabeça em decepção. A maioria deles eram coisas como a armadura de animal de Aura ou a armadura de vestido de Mare, coisas que Ainz consideraria como equipamento de fetiche. Foi assim que Ainz acabou dando essas roupas para eles. Em primeiro lugar, este era o plano de Ainz, então era lógico que ele deveria ser o único a fornecer as coisas necessárias. Isso não significava que todos eles estavam usando roupas semelhantes neste caso. As roupas de Mare e Ainz tinham uma grande diferença das de Aura. Os dois estavam cobrindo a parte inferior do rosto com um pano, como se estivessem usando uma máscara. Havia também a bandana cobrindo suas testas, então apenas a área ao redor de seus olhos podia ser vista. Embora ele sentisse pena de fazer Mare suportar o calor adicional, Ainz precisava que ele fizesse isso por ele. Eles encontraram Aura esperando por eles na entrada da vila, embora a aldeia não tivesse realmente um lugar que pudesse ser chamado de entrada. Ela não estava aqui porque os viu chegando ou porque estava no lugar certo na hora certa por pura sorte. Foi porque eles já entraram em contato com ela com uma mensagem. Atrás de Aura estava seu grupo de fanáticos elfos negros. É raro para os elfos negros, que passavam suas vidas diárias nas árvores, serem vistos no chão como Aura. Ainda era um lugar perigoso, mesmo que fosse perto da aldeia. Eles provavelmente estavam fazendo isso por causa da confiança que tinham na pessoa mais forte no vilarejo, Aura, ou talvez fosse porque eles queriam estar perto de quem eles adoravam, tanto quanto possível. Havia outros elfos negros reunidos nas pontes que atravessavam as árvores, olhando para Ainz e os outros. Todos pareciam estar conversando com as pessoas ao lado deles. Embora ele não pudesse ouvir o conteúdo de suas conversas, ele tinha certeza de que eles estavam falando sobre eles. Oh, tio! Égua! Aura, sentindo-se um pouco envergonhada, cumprimentou-os em voz alta para que os elfos reunidos pudessem ouvir também. Ainz respondeu com um sorriso largo. Ele queria replicar com "Eu não sou um tio", mas reprimiu o desejo, não querendo zombar do erro de Aura. "Oh, Aura, o tio está aqui." Ainz respondeu com uma voz alegre e acenou de volta depois de colocar a bagagem que estava carregando nas costas. Então, ele deu um leve tapinha nas costas do garoto tímido ao lado dele. Sim. Mare deu um breve aceno também. Ele a cumprimentou com uma irmã, mas é muito improvável que tenham ouvido seu tímido murmúrio. Ainda assim, não importava se sua voz estava muito baixa. Tudo o que eles queriam era que todos soubessem que o homem e o menino, parentes de Aura, haviam chegado. Bem, eles não precisam ter acenado com as mãos para mostrar o quão próximo era o relacionamento deles, mas também não é como se isso causasse problemas. Talvez eles tenham tido sucesso em seu ato, porque os elfos negros apenas continuaram a observá-lo silenciosamente mesmo quando se aproximaram de Aura. Com isso resolvido, por favor, permita-me escoltar, eu vou te mostrar o lugar. Ainz sorriu ao ver Aura tão perturbada e tensa. Seu rosto estava se contorcendo enquanto ela tentava sorrir. Vendo um lado de Aura diferente de como ela costumava ser, pensamentos quentes e fofos como, ela é tão fofa e eu quero dar um tapinha na cabeça dela, passaram pela mente de Ainz, então ele imediatamente se acalmou. Não. A resposta involuntariamente saiu um pouco fria, então ele limpou a garganta e fez sua voz soar alegre novamente como antes. Eu tenho que agradecer a essas pessoas por cuidarem de você, entendeu? Você pegou emprestado uma casa em algum lugar. Aura deu um aceno exagerado. Então por que você não vai até lá com Mare? Eu vou conversar com vocês lá mais tarde. Sim, não? Ok? Seu papel atual era o de tio de Aura. Aliás, os três quebraram a cabeça sobre quem ele deveria ser. Ele era o irmão mais velho ou mais novo de Bukubuku Shagama. Se ele era o último, então ele era mais velho que Peroroncino ou mais jovem. No final, Ainz assumiu o papel do irmão mais novo de Bukubuku Shagama e Peroroncino.
Aura, que deveria estar agindo de acordo, acabou se atrapalhando sem saber como interagir com ele. Talvez fosse porque ela não teve tempo suficiente para se preparar quando foi enviada para a vila mais cedo, ou talvez ela ainda não tivesse se conformado com a situação deles, mas parece que ela não conseguiu desempenhar o papel perfeitamente ainda. Hahaha. Leve Mare com você então. A viagem não foi tão longa, mas deixe Mare descansar um pouco. Sim, entendido. Talvez Aura tivesse finalmente estabelecido algum plano em sua mente, enquanto dava uma resposta enérgica. No entanto, ele sentiu como se ela tivesse desistido do personagem. O olhar de Ain seguiu os gêmeos, que estavam se afastando, por um tempo e então mudou seu olhar para os elfos negros reunidos. Tinha muita gente aqui. Os anciãos ainda não estavam aqui, mas a reunião já era mais da metade da população da aldeia. Havia também algumas crianças entre eles. Ele não sentiu nenhuma má vontade deles, provavelmente devido ao quanto eles se beneficiaram da ajuda de Aura. Dito isso, ainda havia alguns olhares fortes que o avaliavam, tentando entender que tipo de pessoa o tio de Aura era. É aquele fanático da Aura e seus seguidores. Ain sentiu que havia algo sobre eles. Embora ele tenha chegado atrás dela com seu irmão, ele era um adulto que havia enviado uma criança, Aura, sozinha para a floresta. Era inteiramente razoável que pessoas de bom senso tivessem essa expressão ao vê-lo. Portanto, Ains não sentiria nada se um elfo negro normal, alguém que não é um fanático por Aura, fizesse essa expressão. Mas esses caras eram diferentes. Esses eram os que diziam que a idade não importava se alguém fosse talentoso. Eles, de todas as pessoas, deveriam ter achado lógico que ele enviasse um patrulheiro soberbamente habilidoso à frente sozinho. Nesse caso, esses olhares têm outro significado por trás deles, Ains pensou, e depois de contemplar por um tempo, ele chegou a uma resposta que combinava. Talvez eles estejam se perguntando se ela estava apenas sendo aproveitada por um tio incompetente. Essa é provavelmente a razão para aquele olhar em seus olhos. É irritante que eles não estejam exatamente errados. Ops, devo começar logo. Ele tinha conseguido uma audiência grande o suficiente. Era inútil passar mais tempo esperando e ele não queria deixar sua curiosidade acumulada esfriar, se possível. Faz muito tempo. Ains se sentiu um pouco tenso. Imaginando se era assim que um palestrante na sala de aula ou um maestro no palco se sentiria, ele começou a falar com os elfos negros reunidos nas árvores com uma voz alegre, assim como a que ele usou no ato orquestrado que ele encenou anteriormente. Agora isso está resolvido. Ains removeu o pano que cobria a metade inferior de seu rosto e exibiu o que estava por baixo. Ele lhes mostrou um sorriso e imediatamente cobriu o rosto como antes. Peço desculpas. A tradição da minha tribo dita que os homens devem cobrir seus rostos assim. Mesmo que cobrir o rosto seja considerado rude aqui, por favor, me perdoe por não removê-lo. Nenhuma voz de descontentamento surgiu da plateia. Parecia que eles aceitaram a explicação de Ains. Claro, era uma grande mentira. Ains usava uma máscara de borracha em seu rosto e tinha lançado uma ilusão sobre ela no estilo Momon, mas era apenas uma ilusão de baixo nível, fraca o suficiente para que Rangers com sentidos aguçados pudessem ver através dela se olhassem de perto o suficiente. Essa desculpa era para encobrir as falhas em seu disfarce. Ele esperava que fosse difícil ver através da ilusão apenas com seus olhos. Bem, prazer em conhecê-lo. Parece que você cuidou da minha aura, ela pode já ter te falado sobre mim, mas meu nome é Belfior. Ele disse seu nome, que foi pensado pelos três depois de esgotar seus cérebros. Bem, na realidade, os gêmeos fizeram a maior parte do trabalho de raciocínio e ele acabou de receber o nome deles. Eu trouxe alguns presentes escassos comigo. Alguém me empresta uma mesa, por favor? De repente, ele viu uma árvore próxima se contorcer um pouco antes que os galhos crescessem rapidamente, largos o suficiente para espalhar a bagagem sobre ela. Alguém na multidão provavelmente usou magia. Obrigado, Ains deu sua gratidão e levantou a bagagem do chão sobre a mesa. Eu não sei se eles serão do seu agrado, mas eu ficaria feliz se você os aceitasse. Ains pensou muito sobre o que deveria trazer de presente. Vendo os elfos de Nazarick comendo sua comida com prazer, ele pensou em trazer condimentos como sal. Até Ains sabia que o sal era algo que nenhum prato poderia dispensar. Então, ele inicialmente planejou trazer pedaços de pedras de sal com ele, mas percebeu que, embora o sal fosse essencial para os humanos, esse pode não ser o caso dos elfos negros. Mesmo que fosse essencial, poderia ser o caso de os elfos negros exigirem muito menos do que os humanos. Nesse caso, seu valor seria reduzido aos olhos deles. Além disso, como Ains descobriu, eles não pareciam usar nada semelhante ao sal em seus trabalhos de culinária, pelo menos não durante os que ele bisbilhotou. Ele também não viu nenhum elfo salgando sua carne.
O fato de terem a magia para evitar que a carne estragasse era provavelmente a principal razão pela qual não o faziam. Talvez eles realmente usem sal, mas apenas em raras ocasiões porque o acharam precioso. Isso também não parecia ser o caso. Bem, não é como se ele pudesse sair por aí checando todas as cozinhas em busca de sal só porque ele poderia usar Perfect Incognoscível. Considerando essa ausência de sal e como não desperdiçavam o sangue de suas presas, talvez estivessem satisfazendo sua necessidade de sais do sangue como fazem os carnívoros. Aliás, porque Irrantel não tinha nada como minas de sal ou lagos de sal, seu sal era produzido pelos lançadores de magia que eram proficientes em magia doméstica. Eles também importaram alguns do Império e do Reino. É por isso que lhe disseram que o preço do sal aumentou um pouco por um tempo sob seu governo, mas isso não parecia mais ser um problema. Ain se lembrava vagamente de ler algo assim nos documentos que passaram por ele. Albedo provavelmente tinha lidado com isso. De qualquer forma, Ains decidiu não trazer sal. Em seu lugar. Estas são facas de metal criadas por anões, entende? Esplêndido, certo? Ouvi dizer que vocês fazem algumas muito fortes aqui de árvores usando magia, mas elas provavelmente não são mais fortes que metal, certo? Estas são feitas por anões que são especialmente bons em forja. São coisas de primeira. A primeira coisa que tirou da sacola foi uma caixa de madeira fina que continha um cutelo. Ele seguiu com pontas de flechas e facas de talheres, arrumando-os cuidadosamente sobre a mesa. Esta era uma feira comercial, para trazer divisas para o país dos anões que estava sob a esfera econômica do reino feiticeiro. Claro, esta aldeia que era autossuficiente não tinha dinheiro para pagar. Um método para trazer moeda estrangeira para esta vila teria que ser preparado neste caso, mas Ains pensou que esta era uma chance para o reino feiticeiro agir como seu intermediário e, assim, trazê-los para sua esfera econômica também. A questão era que ele não discutiu esse plano com Albedo. Eu não espero que um plano pensado pelo meu cérebro inútil dê certo, mas não é como se houvesse algo a perder, não há, certo? Então, não há problema mesmo se ele falhar, mas ele seria elogiado se desse certo. Ains mantinha tais esperanças em particular, mas ele sabia que quanto maior a antecipação, maior seria a decepção quando ele falhasse. Então ele tentou não pensar muito sobre isso. Não será um problema, mesmo que eles digam não precisamos disso. Eu só os trouxe por boa vontade para que terminasse com um desculpe que não seja do seu agrado. Mas, o clima parece bom. Os olhos dos elfos negros ao redor dele estavam brilhando. O primeiro a falar foi o mestre da caça. Posso dar uma olhada? Por favor, por favor. Vá em frente e sinta em suas mãos. Aproximando-se de Ains, ele primeiro alcançou as pontas de flecha. Uma escolha natural. Ele ficaria um pouco surpreso se o mestre da caça pegasse o cutelo primeiro. Excelente trabalho. Ouvi dizer que os anões são uma raça que vive nas montanhas, então eles realmente podem fazer coisas tão boas. São bens valiosos, correto? O que poderia ser uma boa troca por isso? Oh, exatamente como eu previ. O empresário Suzuki Satoru riu para si mesmo. Ele conseguiu fazer uma apresentação bem-sucedida das coisas que seu público queria. Alguns dos elfos ainda usavam moedas, como a capital real dos elfos costumava negociar com a sociedade humana antes do colapso de seu relacionamento, mas é duvidoso que uma vila tão remota tenha participado desse comércio ou até mesmo que os mascates élficos visitassem este lugar. Portanto, a troca era a norma aqui. Assim como ele esperava, bens raros e excelentes como esses foram muito bem-vindos. Eu trouxe isso não para trocar, mas para dar a todos. Por favor, distribua-os como quiser mais tarde. O mestre da caça, que verificava com a mão a nitidez das pontas das flechas, fez uma expressão amarga. Não, somos nós que estamos em dívida com sua sobrinha, Fiora Dono. Receber isso sem dar nada em troca. Não, não. São presentes escassos, uma marca de nosso carinho e gratidão. Por favor, aceite-os, mas se você quiser trocar por algo, eu tenho itens mágicos que foram produzidos usando uma esplêndida técnica de anões chamada runas. Ains pode sentir o brilho nos olhos do mestre da caça se intensificar. Runas? Um item mágico, você diz? Sim, está certo. É um item mágico criado usando runas. Eu mesmo estou usando, mas dependendo da troca vou considerar. Segundo eles, é apenas uma coisa rudimentar, mas não posso dar um item mágico de graça. Além disso, era originalmente um pouco caro também. Vender coisas baratas trazia clientes, mas se fosse longe demais, poderia acabar criando uma classe de clientes que se recusaria a comprar qualquer coisa que não fosse barata o suficiente. Anões poderiam vendê-lo por mais barato que quisessem, mas esse não é o caso de Ains. Na verdade, ele deveria vendê-lo pelo preço mais alto possível aqui. A questão era que esta aldeia não tinha nada que ele quisesse. Não, poderia haver algo que Ains ainda não sabia.
Falando francamente, os produtos runicos ainda não trouxeram bons resultados, e também não há muita demanda por eles. Mas, é muito apressado para chegar a uma conclusão ainda, mesmo sendo um departamento não lucrativo. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo sobre isso, digamos, cerca de 100 anos. Dito isso, eu não acho que uma vila como esta, com muitos druidas precisaria disso. Com tal aviso, Ains tirou um bastão de metal do bolso. Ele já estava preparado para apresentá-lo assim, então não houve hesitação em suas ações. Esta coisa acende uma chama curta na ponta. É mais para usar como iniciador de fogo do que como fonte de luz, porque a chama desaparecerá se sair de sua mão. Como ele não ouviu uma resposta negativa como que, é isso. Ains se sentiu um pouco aliviado. Eu também tenho alguns outros, mas isso é para mais tarde. Espero poder juntar-me às crianças nos alojamentos temporários em breve para aliviar um pouco o cansaço da viagem. Os elfos negros reunidos fizeram expressões empáticas. Embora eles não viajassem para longe de sua aldeia, eles sabiam o quão perigoso era o lugar em que viviam. Eles entenderam a necessidade de descansar depois de passar por isso. Desculpe por perguntar isso enquanto você está exausto, mas você pode responder 2 perguntas. Sim, por favor. É aquele fanático por aura chamado Plum. Ains ficou sério. Se ele respondesse errado, havia a possibilidade de o cara se tornar seu inimigo. Por outro lado, se ele desse uma resposta que eles queriam, ele se tornaria um forte aliado. A primeira é: você tem algum sangue de elfo fluindo através de você. Oi, você está sendo rude. O mestre da caça tentou impedi-lo, mas Ains acenou com a mão levemente, expressando que ele não se importava. Está bem. Ninguém me disse isso antes. Mas isso parece ser o caso. Ah, não se importe então. Apenas me senti assim. Mesmo? Afiado. Incrivelmente afiado. Ains estava atualmente usando o rosto de algum elfo que ele viu na capital real, com apenas a cor da pele alterada para combinar com os elfos negros. Ains pensou que era perfeito e até mesmo Mare não encontrou nenhum problema com isso, mas para os elfos negros genuínos, seu rosto provavelmente parecia estranho, o suficiente para senti-lo apenas na área ao redor de seus olhos. Eu nunca ouvi falar de nada assim dos meus pais, mas se você se sente assim, talvez alguns dos meus ancestrais se casaram com elfos no passado distante. E a outra pergunta é: Fiora Sama é extremamente talentosa como Ranger, mas você é igual. Então ele colocava Sama no nome da sobrinha mesmo quando estava falando com o tio dela. Sentindo uma estranha sensação de admiração por sua firmeza, Ain se perguntou se deveria perguntar por que ele estava anexando Sama ao nome de sua sobrinha, ou era melhor não abordar esse assunto. Ele não conseguia decidir qual era a opção correta, mas deveria responder sua pergunta primeiro. Não, eu não tenho talento como Ranger como aquela criança, mas estou confiante na minha habilidade como um mago de primeira classe. Wizard. Sim, mago. Os olhos de Plum dispararam ao redor. Ah, ele parece alguém que não sabe o que é um mago, isso é possível. Não, um mago é alguém que adquire e usa magia através do aprendizado. Em um lugar como este sem sistema educacional, é improvável que alguém assim apareça, certo? Bem, então talvez seja razoável que eles não saibam. Ele realmente não sabia a razão exata por trás dessa falta de conhecimento, mas se fosse como ele esperava, então ele só tinha que fazer a outra parte entender. Quero dizer, um lançador de magia do tipo arcano. Arcano, eu vejo. Fantástico. Como esperado do tio de Fiora Sama. Ele sentiu como se pudesse ouvir o cara pensando: bem, eu não entendo, mas parece incrível, então vamos elogiá-lo de qualquer maneira. Mas tudo bem. Ele estava acostumado a ser fanaticamente elogiado por tudo em Nazarick, tanto que uma maneira tão óbvia de ser elogiado era bastante refrescante. Ah, parece que minha explicação não foi boa o suficiente. Feiticeiro é um trabalho que usa magia, como druidas. Ah, eu vejo. Então você pode criar comida também. E? Ah, não, desculpe. Também existem magos assim, ouvi dizer, mas infelizmente não posso fazer isso. Para ser específico, sou mais proficiente em magia que elimina inimigos. Ele se lembrava de ter ouvido falar que a magia doméstica poderia criar condimentos e especiarias, mas se perguntou se também poderia produzir alimentos de alta qualidade. Mesmo que pensassem nele como incompetente porque ele não podia fazer isso, ele não se importaria. Ele sabia que era medíocre, então se a outra parte o considerasse incompetente, seria apenas um reflexo de seus próprios pensamentos. Em vez disso, ele até se sentiria feliz se fosse assim que o vissem. Mas, ele não podia se deixar considerar incompetente enquanto estava agindo como tio de Aura. Ains estava atualmente substituindo Bukubuku Shagama depois de tudo. Inimigos, eu vejo, então você pode caçar, certo? Eu entendo. Como esperado dos parentes de Fiora Sama.
Esse cara deveria ser um caçador genuíno, então o que diabos ele estava falando? Ain se perguntou. Derrubar ameaças externas provavelmente fazia parte do dever de um caçador nesta aldeia, mas isso não seria o único. Retornar com comida da floresta perigosa seria seu trabalho principal. Se derrubar inimigos fosse o suficiente para um ser chamado de caçador, então esta vila deveria estar cheia de guerreiros de aparência corpulenta totalmente blindados. Mas Ains, que não era um caçador nem um dos aldeões, não podia apontar isso para ele. Seria incômodo se ele acabasse ferindo os sentimentos da outra parte. Aura e Mari estariam morando aqui por um tempo, seria bom ele não sair por aí criando discórdia com os aldeões. Nenhuma quantidade de desculpas aos gêmeos seria suficiente se sua chegada os fizesse parecer mal aos olhos dos aldeões. Ele se sentiria ainda mais culpado porque, mesmo que isso acontecesse, Aura certamente diria não se preocupe com isso com sinceridade. De qualquer forma, era melhor explicar claramente e obter um reconhecimento verbal dele. Ele não queria ser acusado de mentir ou outras coisas mais tarde. Afinal, os gêmeos estariam constantemente cientes de suas ações aqui. O círculo das pessoas mais inteligentes de Nazarick provavelmente terminaria com um Sasuga, mesmo que Ains cometesse algum erro idiota, mas ele estava com medo de que as crianças perguntassem a ele por que você fez isso. Por favor, diga-nos inocentemente. Ele não queria usar a carta, pense por si mesmo, com uma criança. Enquanto Ains estava tendo esses pensamentos em rápida sucessão, Plum assentiu como se ele entendesse mais ou menos, e finalmente respondeu. Realmente isso é ótimo. Esplêndido. Foi realmente tão esplêndido? Ains se perguntou, mas ele estava bem com isso se era assim que parecia para a outra parte. Essa situação também não era ruim. Ains decidiu seguir o fluxo. Não estou muito confiante sobre minhas habilidades de caça, pois nunca cacei, mas estou feliz que um caçador habilidoso desta aldeia pense assim sobre mim. Com isso, seriam eles os responsáveis por chamá-lo de caçador e esperar dele boas habilidades de caça. Aquela garota provavelmente está ajudando você com as caçadas, eu acho, mas deixe-me assumir esse dever dela. Você pode deixar aqueles dois brincarem na vila enquanto isso. Plum fez uma expressão como se tivesse acabado de ouvir algo absurdo. Ains não achou que ele havia dito nada particularmente estranho e tentou se lembrar de suas palavras, mas não conseguiu encontrar nada de errado com elas. Eu vim aqui na esperança de deixar essas crianças da cidade experimentarem a vida em uma vila de elfos negros, então eu quero que eles experimentem algo que não podem na cidade, certo? Como os jogos que as crianças desta vila jogam, se possível. Eu vejo. Então a vida na cidade é muito diferente da vila, hein? O mestre da caça assentiu em compreensão. Ains não tinha certeza de como era a vida na cidade na mente do mestre da caçada, mas ele não era responsável pelos mal-entendidos da outra parte. Ele pode ter mentido um pouco, mas também não estava exatamente errado. Ele poderia dar várias desculpas, mesmo que fosse solicitado sobre isso mais tarde. Posso fazer uma pergunta também? Quem falou era um homem que parecia um ranger, parado na passarela. Isso era verdade para todos os elfos aqui, mas ele tinha um rosto bastante bonito, seria apropriado descrevê-lo como legal. Por favor, vá em frente. Ains não estava feliz com isso e não queria ser questionado se possível, mas ele não podia dizer isso na cara dele. O elfo hesitou um pouco antes de fazer sua pergunta. Fiora Dono tem um noivo? Fua! Ains quase exclamou antes de se reprimir. A pergunta surgiu do nada. Depois que ele ficou confuso por que diabos esse homem faria uma pergunta tão estranha, Ains observou as pessoas ao seu redor. Assim como ele, eles também ficaram surpresos. Parece que ele está agindo por conta própria. Além disso, porque ele está interessado no noivo de Aura, ele quer saber se há alguém na cidade de onde viemos. Não há nada em que pensar. Só pode haver uma razão para seu interesse. Ains sentiu-se confiante de que entendeu a intenção por trás da pergunta. Na verdade, não poderia haver outra razão por trás disso. Ele quer ter a linhagem de Aura nesta vila. Tenho certeza de que vi alguns meninos entre as crianças. Ains olhou para as crianças por apenas um momento. Havia muitos meninos exatamente como ele esperava. Ele tem um filho entre eles, é muito difícil saber a idade de um elfo negro por sua aparência, não é? Mas, o pensamento de seu casamento nunca passou pela minha cabeça até agora. Bem, não é bom se houver alguém que Aura goste. Eu preciso ter certeza de que essa pessoa é decente primeiro, como substituto de Bukubuku Shagama, ops, indo na tangente novamente. Vou ter que decidir se vou mentir aqui ou contar a verdade. Mas ele nem precisava pensar nisso. Dizer a verdade não iria machucá-los em nada. Em vez disso, eles teriam que seguir com mentira após mentira se ele mentisse aqui. Não, não há ninguém assim agora. É assim mesmo. O homem parecia um pouco aliviado. Ele é do tipo que interfere demais na escolha de um parceiro para seus filhos.
Isto é mal. Eu vim aqui para fazer amigos para os gêmeos. Seria incômodo se esse cara empurrasse seu filho para a frente e para o centro, dificultando a aproximação das outras crianças com os gêmeos. Eu tenho que descobrir mais sobre isso. A propósito, posso perguntar seu nome? O cara imediatamente apresentou uma aparência nítida. Eu me chamo Blueberry Ignia. Ain sabia sobre um alimento chamado Blueberry. Como aquele cara Plum de antes, talvez seja uma tradição dos elfos negros prefixar seu nome com o nome de uma comida. Nesse caso, ele deveria ter dado a Aura um nome falso também, em vez de se preocupar em como ela se sentiria sendo chamada por um nome falso por seus amigos em potencial. O que o incomodava era que ele não sabia se os nomes nativos das frutas estavam sendo traduzidos para algo que ele conhecia, ou se eles estavam apenas usando os mesmos nomes sem saber o significado, que esses eram traços deixados pelos jogadores. Eu vejo. Vou mantê-lo em mente. Blueberry Ignia-san, certo? Sim, isso mesmo. Obrigado por tentar me manter em sua mente. Ains não entendia por que ele estava sendo agradecido. Antes que Ains pudesse perguntar a ele, uma pequena comoção começou entre os elfos negros. Ains imediatamente entendeu o motivo da mudança. Olhando para onde a atenção dos elfos negros se concentrava, ele encontrou os anciões como esperado. Ele podia ouvir algumas vozes ao seu redor perguntando: por que eles estão tão atrasados? Ains suspirou internamente. Isso ia ser problemático, assim como quando Aura os visitou. Existe alguma empresa onde os funcionários falam mal uns dos outros na frente de pessoas de fora? As pessoas às vezes resmungavam, mas nunca insultavam, eu acho. Mu. Tudo bem deixar Aura ficar nesta vila, ou devo apenas esperar que as crianças não sejam puxadas para isso? Mas como essas crianças se comportariam depois de ouvir seus pais falarem mal dos outros? Eu não sei, de qualquer forma, eu deveria ter certeza que minhas ações não afetariam negativamente Aura e Mare. Ele podia adivinhar o que ia acontecer agora, mas ele não queria enfiar a cabeça em problemas desnecessários. Ele só queria manter a neutralidade deles. Então ele precisaria responder habilmente nesta situação. Bem, venha para mim, Ains posou internamente. Um dos anciãos começou a falar, ignorando os olhares ao seu redor. Da mesma descendência que o rebento Fiora. Você fez bem em viajar para cá de um lugar distante. Viajar? Assim como eu pensei. Ains sorriu mentalmente. Era a maneira de falar dos elfos negros. Neste mundo, as palavras de várias raças foram traduzidas em algo que Ains pudesse entender. O fato de que esta palavra rebento foi traduzida como tal significava que não havia nenhum significado oculto por trás dela. Se significasse menino ou menina, teria sido traduzido nas palavras que Ains conhecia. Assim, prefixar rebento aos nomes das crianças não passava de uma convenção. Eles provavelmente começaram com uma frase no estilo elfo negro para estimar o quão experiente ele era, como um adulto elfo negro vivendo na cidade. Pelas investigações de Aura e espionagem de Ains, eles sabiam que havia duas facções nesta vila, uma facção dava importância a tradições como os mais velhos enquanto a outra estava cheia de jovens que queriam se libertar desses grilhões. Os anciões provavelmente queriam ver qual facção Ains e sua laia, elfos negros que viviam em uma cidade, eram mais receptivos. Quero manter distância de ambas as facções. Podemos acabar sendo atraídos para uma facção se eu disser algo descuidado aqui. Se decidirmos nos juntar a uma, acho que a facção preferida pelos pais das crianças com as quais Aura e Mare vão brincar, provavelmente a facção mais jovem, seria a melhor escolha. Mas, não tenho certeza se essa é a facção certa, simplesmente não há informações suficientes. Evitá-los dizendo algo apropriado e insistindo que é como normalmente cumprimentamos é provavelmente o melhor curso de ação aqui. Ains já esperava algo assim, então ele estava preparado de antemão. Como um viajante que pisa a mesma terra, ofereço minha gratidão a vocês, habitantes desta floresta, por sua hospitalidade para conosco, viajantes de uma floresta distante. Ains disse algo que soou autêntico sem pensar muito sobre isso. Os anciões piscaram uma vez e então suspiraram com um ó. Isso certamente não era sinal de uma má impressão. Na verdade, ele podia sentir que suas palavras tiveram uma boa recepção. Tanto o Saltod quanto o Ringcup-Edok são igualmente robustos, e ambos são majestosos em sua ascensão em direção aos céus. Eu estou satisfeito. Se as árvores continuarem a florescer, certamente darão à luz uma floresta algum dia. Ains falou sem problemas e finalmente assentiu com satisfação. Falando francamente, nem mesmo ele conseguia entender o que estava dizendo. Não é como se ele estivesse pensando em algo em primeiro lugar. Ele não podia esperar que os ouvintes entendessem se mesmo ele, o próprio orador, não entendesse. Mas inesperadamente, os anciãos estavam balançando a cabeça assim como ele. Eles se comportaram como se entendessem suas palavras. Suzuki Satoru, o assalariado, achou a reação deles muito familiar.
Ele tinha visto muitas situações como esta. Não, ele deveria dizer que entendeu porque ele mesmo fazia isso o tempo todo. Ah, como devo colocar? É assim que os superiores reagem quando seus subordinados usam jargão ou abreviações que eles não conhecem. O silêncio permeou a área por um tempo depois que Ains terminou suas saudações. É bom ouvir isso. Então vamos nos despedir também. Saudações longas para alguém depois de uma longa jornada fariam crescer era, não é? Ains involuntariamente repetiu a palavra de volta. Talvez tenha sido assim que os elfos negros dizem que não é bom prolongar uma conversa por muito tempo, mas então deveria ter sido traduzido como tal para seus ouvidos. Parecia literal demais para ele. Eles provavelmente ouviram a pergunta não intencional de Ains, mas apesar disso, os anciões se viraram e começaram a andar de volta, ignorando-o. O que? Não foi de acordo com sua simulação. Ains olhou para os presentes que ele trouxe. Ele originalmente esperava que eles solicitassem a distribuição de presentes a serem deixados para eles. E? Apenas saudações? O que isto significa? Eu cometi um erro. Ains se sentiu desconfortável, como se esta fosse uma entrevista que terminou muito rápido. Era exatamente assim que alguém reagiria se o entrevistador perguntasse alguma pergunta, depois de apenas algumas palavras. Se eles tivessem mostrado sinais claros de antipatia pelas palavras de Ains de antes, ele teria considerado uma experiência valiosa, mesmo que eles acabassem tendo que se mudar para outra vila. No entanto, ele não obteve nenhuma reação deles no final da conversa, então ele nem tinha certeza se havia deixado uma boa ou uma má impressão. Ao observar as pessoas ao seu redor, ele não conseguia sentir nenhuma antipatia ou hostilidade dirigida a ele. Em vez disso, parecia que eles também estavam intrigados com esse desenvolvimento. Eu não entendo nada, mas não adianta pensar mais. Dependendo da situação, talvez eu deva usar perfect incognoscível para bisbilhotar eles e o que exatamente eles estão pensando. Ains olhou para os anciões em retirada e então perguntou a um aldeão próximo como se de repente ele se lembrasse de algo sobre um assunto relacionado. Parece que pelo menos sou bem-vindo. Eu tenho algo para conversar com os anciãos, eles estão ocupados. E? Eu acho. O aldeão respondeu com uma resposta vaga em uma confusão. Ele provavelmente quebrou seu cérebro para uma resposta da conversa anterior. Há uma árvore que é usada pelos anciãos para reuniões, vou mostrar para você mais tarde. O mestre da caça, que estava mais próximo dele, estendeu uma tábua de salvação. Ains podia entender por que Aura o chamava de tio. Certo, vou tentar conversar com eles quando houver tempo. Já está resolvido, deixe-me ir me juntar com aqueles dois. Espero que alguém possa me levar aos nossos alojamentos. Terei prazer em fazê-lo. O coração inexistente de Ains pulou com a voz repentina do seu lado. Era Blueberry. Ele provavelmente desceu da passarela silenciosamente enquanto Ains estava conversando com o mestre da caça. Gritos repentinos são ruins para o coração, então você poderia por favor parar. Desculpe, eu terei cuidado para que algo assim não aconteça no futuro. Ains não poderia repreender Blueberry mais depois de vê-lo extremamente apologético. Ele queria mostrar que era uma pessoa tolerante. Ele também não queria agitar ainda mais o homem para fazer coisas imprevisíveis. Estou feliz que você tenha entendido. Agora, então, provavelmente estou incomodando Blueberry-san, mas você pode me levar até lá. Não é problema nenhum. Se houver algo nesta aldeia que o incomode, por favor, me chame. Vou tentar ajudar o máximo possível. É reconfortante ouvir isso, Ains respondeu e começou a andar atrás de Blueberry. No entanto, isso não significava que seu trabalho estava feito ainda. Sua tarefa mais importante ainda permanecia. Ains parou no caminho, seus olhos pousando em um grupo de crianças, embora estivesse escondido pelo pano, ele sorriu para eles. Havia 4 meninos e 2 meninas, um total de 6 crianças. 2 crianças, um menino e uma menina, pareciam mais jovens que os gêmeos. Um menino tinha a mesma idade e os 3 restantes pareciam mais velhos. Vocês crianças, Ains cumprimentou enquanto caminhava em direção a eles. Nenhum dos adultos ao redor o parou por cautela. Ains provavelmente deixou uma boa impressão neles com seu comportamento desde sua chegada. Espero que você cuide de Aura e Mare. Disseram os rostos das crianças. Ele não podia parar aqui. Ele precisava de algo para empurrá-los. Francamente falando, foi para este momento que Ains partiu nesta jornada. Por favor, deixem aqueles 2 brincarem juntos com vocês. Dito isto, vocês provavelmente não podem vencer contra eles se vocês jogarem jogos que envolvam mover seu corpo. Então eu ficaria grato se vocês pudessem convidá-los para jogar algo diferente, o tipo de jogo que eles não podem jogar na cidade. Ains simulou sua conversa com os mais velhos com a ajuda de Mare. Em contraste, ele havia simulado essa conversa com as crianças conversando consigo mesmo em sua mente.
Provavelmente haveria erros e algumas coisas que ele havia esquecido. Ele não podia ser visto cometendo erros pelos adultos, pois isso poderia afetá-los negativamente no futuro. Foi por isso que ele queria falar com as crianças sozinho o máximo possível, mas é duvidoso que eles permitiriam que ele, algum estranho desconhecido, interagisse com seus preciosos filhos sem a supervisão de um adulto. Ele teria que usar essa chance agora. Ains tirou uma bolsa de couro do bolso. Então ele tirou um caroço cor de âmbar com metade do tamanho de seu polegar. Agora, então, estenda sua mão. Aquele com quem Ains falou era um menino de pé na frente do grupo. Ele era provavelmente o líder das crianças desta aldeia. Ains deixou cair o caroço na palma da mão do menino, tomando cuidado para não deixar suas mãos tocarem diretamente. Embora parecesse um suborno, certamente não era. Ains sinceramente queria dar a ele normalmente em vez de deixá-lo cair de cima, mas sua mão era uma ilusão. Se eles se tocassem, ele poderia encontrar algo errado com a textura. Ele absolutamente tinha que evitar isso. 1. E se eu cortar a mão de algum criminoso e fazer uma luva com o músculo e a pele? Talvez Nazarick tenha alguém bom nessa tarefa. Eu me pergunto se eles odiariam se fossem as mãos de um humano, mas alguém como Neuronist poderia gostar. E isto é. Ains falou gentilmente para o garoto que estava olhando para a coisa de formato estranho em sua palma. É um doce. É mais doce que fruta. Ah, é do tipo que você lambe, não do tipo que você mastiga. Mas, eu não sei se é mais doce do que as frutas verdadeiramente saborosas. Ains afirmou com uma ligeira hesitação. Devido ao seu corpo, Ains não pôde confirmar o gosto. No máximo, ele só podia verificar como era mastigar, então ele não estava confiante sobre o gosto deles. Ele certamente experimentou lamber doces em seu mundo anterior. Mas agora, embora o doce de Yggdrasil que ele nunca havia provado antes se tornasse milagrosamente real, ele não podia mais prová-lo. Levando em consideração que havia frutas com poderes mágicos neste mundo, era perfeitamente possível que algumas pudessem ser mais doces que esse doce. Também era possível que os elfos negros estivessem acostumados a comer essa fruta normalmente. Ele tinha ouvido falar que os frutos deste mundo nem sempre eram fáceis de comer porque as técnicas de reprodução seletiva não progrediam muito. Era por isso que havia pessoas dentro de Nazarick que estavam tentando a procriação seletiva. Por exemplo, o Soul-chefe. O menino nervosamente colocou o doce na boca. As crianças ao redor dele, também Ains e os adultos que os observavam, esperaram pela reação do menino azarado, e também corajoso. Doce. Gostoso. O que diabos é essa coisa? Ains sorriu com a resposta do garoto, cujos olhos estavam arregalados de surpresa. A expressão de Ains permaneceu a mesma mesmo depois de ver o menino, que por pura surpresa, tirou o doce da boca, pingando saliva. Estou aliviado que ele gostou. Alergia é a única outra preocupação, mas, bem, isso não é muito provável. Venha, venha. Deixe-me dar-lhe um pouco também. Ains chamou eles e deu doces para cada criança. Havia também alguns olhares dos adultos como se eles quisessem, mas ele os ignorou. Este suborno era especificamente para as crianças. Não houve benefícios em dar aos adultos também. Ele os estava entregando para as crianças porque eram eles que ele confiava a Aura e Mare. Depois que todos receberam alguns, Ains repetiu seu pedido. Claro, ele se certificou de não soar como se os estivesse ameaçando. Bem, então, por favor, cuidem daqueles dois. Com sua tarefa concluída, Ains começou a andar novamente. Depois de perceber que ninguém o parou. Claro que sim. Ele soltou um grito internamente. A apresentação foi ótima, Ains pensou, mas então ele imediatamente abandonou o pensamento e ficou sério. Ele só saberia se havia conseguido ou fracassado quando aquelas crianças viessem convidar os gêmeos para brincar. Dito isto, eu fiz o que me propus a fazer. Mas, por que Blueberry-san, que estava andando na minha frente, não disse nada? Os pais deveriam pelo menos dar um simples obrigado se seus filhos recebessem doces, certo? Isso significa que seu filho não estava nesse grupo. Existem outras crianças. Minha nossa. Parece que tenho que trabalhar um pouco mais.